Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esse congresso arquidiocesano. Nós, já na Arquidiocese do Rio de Janeiro, como muitas outras realidades pelo Brasil, costumam, durante o mês, ter um dia de formação. Mas também a tradição, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, nós temos no mês de outubro sempre 2 dias de congresso. E é interessante que nesses últimos anos também algumas outras dioceses estão realizando. Eu tenho ido em algumas capitais, algumas arquidioceses, onde se realiza o primeiro encontro arquidiocesano. E é bonito. Esse ano a experiência em Aracaju foi lindo. Quem nos acolheu foi a comunidade Canção Nova, onde tem uma boa estrutura. E aqui, a Semente do Verbo também tem uma boa estrutura, onde nos acolhe. São José dos Campos e tantas outras. Hoje o próprio Dom Odilo em São Paulo, antes o Dom Júlio, agora o próprio Dom Odilo, também com o congresso, que é justamente o momento privilegiado para nós confirmarmos a nossa vocação, o nosso carisma, a nossa espiritualidade. Porque quando nós esquecemos ou perdemos a identidade, é muito perigoso. Nós acabamos de cantar, o Senhor se lembra sempre da aliança. E viver um compromisso, uma promessa, um voto, nós temos que ter sempre isso diante do nosso coração, para viver bem o carisma e a espiritualidade. Estar sempre atentos. No século IV, o diácono Santo Efrem, ele escreveu um belíssimo texto para aqueles e aquelas que se comprometiam de uma forma radical na obediência, na pobreza, na castidade, a serviço dos irmãos. O documento ele chama Filhos e Filhas do Pacto. Filhos e filhas do pacto da aliança que o Senhor sempre quis e quer realizar com cada um de nós e dentro do seu estado de vida. É interessante que o documento sobre a questão dos filhos e filhas de pactos, ou seja, viver a fidelidade da aliança, desse amor, desse Deus que está sempre presente. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações. Ele lembrou-se do seu santo juramento que fizera a Abraão seu servidor. Viver o carisma, viver a espiritualidade com alegria. Nesses dias eu tive a graça de visitar o coração de algumas congregações mais novas, mas como antigas. Por exemplo, os agostinianos. É a primeira regra no Ocidente. Os dominicanos, os franciscanos, os capuchinhos, ou irmãs, filhas do Monte Calvário, fundados no século XVII por Santa Virgínia, ou ainda realidades que nós temos aqui no Rio de Janeiro, fundados ainda no século XX, a Irmãs Mínimas da Paixão, mas conjugado com toda o carisma de São Francisco de Paula. E é bonito você ver o antigo com o novo sendo enxertado naquela raiz. No santuário de São Francisco de Paula, você vê todo o itinerário desse grande santo eremita, mas ao mesmo tempo você vê a fundadora do século XX, ali retratada nos afrescos, apresentando a beleza do mundo moderno também, mas todos servindo o carisma. Grupos com vocações e grupos sem vocação. Agora, uma coisa é certa, vivemos um momento
às vezes com grupos, com muitas vocações e outros menos, mas aqueles que, quando vai diminuindo e vão perdendo a esperança, a alegria de renovar essa aliança, vão se perdendo mais ainda quando se confirma só ou querem viver a nível humano, esquecendo do divino, na busca da alegria e servir com grande alegria esse Deus com amor. Por isso que nós podemos ver, servir a igreja é ser mergulhado e guiados pelo Espírito Santo. Nós acabamos de ouvir o Evangelho, onde ele diz: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. E ele vai dizer: mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E é o Espírito Santo de Deus que conduz todos os nossos carismas, todas as nossas espiritualidades, para viver com intensidade o testemunho. Viver a vida consagrada é dar testemunho. É o testemunho. Santo Efraim, no século IV, ele escreveu os filhos e filhas do pacto, sobre a aliança, essa aliança com Deus. Logo em seguida, na África, São Cipriano vai escrever sobre a estabilidade, sobre o martírio, sobre o testemunho. E mais do que nunca, hoje no magistério do Papa Francisco, ele vem nos falando e nos advertindo sobre dar testemunho, viver com autenticidade, viver realmente, testemunhar, ser cristão, cheios do Espírito Santo e levar essa alegria desse Deus que é amor, o testemunho. Se nós tivermos no início do cristianismo o número de mártires, mas nós temos ainda nos dias de hoje também tantos testemunhos belíssimos da sua vivência como homens e mulheres. Há uns 2 anos atrás, eu tive a graça de pregar para os jovens na Europa, na Croácia, junto com um cardeal, que na época era o cardeal mais velho. Ele foi nomeado com 89 anos, hoje ele está com 92 anos. 92 agora, ele está com 92. Cardeal Ernest Simon, eu já falei aqui uma vez sobre ele. E é lindo a gente ver, porque no dia que ele recebeu um bilhete para ir da Albânia para Roma, para conversar com o Papa, ele chegou e disse para o Papa: mas o senhor está vendo, eu tenho 89 anos. Por que o senhor vai me fazer cardeal? Eu não vou poder nem votar para o Papa. E o Papa disse: meu filho, eu não estou te chamando para votar para Papa. Eu estou pedindo para que você seja cardeal para dar testemunho. Porque o testemunho dele é lindo. Por que o Papa o fez cardeal? Porque quando fez a visita à Albânia, ele foi escolhido pela comissão para dar o testemunho sobre a vida consagrada. Um padre e uma religiosa. Enquanto ele contava a sua vida, testemunhava ao Papa e ao mundo inteiro como ele tinha vivido durante 27 anos como prisioneiro, sem poder ter as escrituras, sem poder celebrar a Eucaristia, sem poder ter um símbolo, um rosário. Mas é interessante que ele vivia alimentado com a palavra de Deus, porque ele tinha decorado uma boa parte das escrituras dos Salmos, mas como ele dizia, eu me colocava diante de Maria, eu não podia ter um terço, mas eu tinha dedos, então eu recitava o dia inteiro o rosário dos pobres, que é a Sagrada Escritura, a meditação das Escrituras, como São Domingos de Gusmão fez. E ele, naquele dia lá na Croácia, ele gritava, era mais de 150 mil jovens, ele dizia: vocês querem ser santos? Ele dizia: sim, então usem os seus dedos se vocês... Mas nós temos que dar testemunho, o testemunho da vida. E o que esse homem está fazendo hoje? Simplesmente percorrendo o mundo, testemunhando o amor desse Deus, essa aliança. Deus, ele sempre, o Senhor se lembra sempre da aliança. E esse cardeal Simon, a gente pode ver a beleza dele, apesar da idade,
o testemunho, porque é um homem cheio do Espírito Santo. E era lindo você ver um homem que passou 27 anos prisioneiro, mas ele não tinha mágoas. Pelo contrário, ele foi pregar para aquela juventude, porque ele transmitia a alegria do Espírito Santo, que lhe deu a graça de ele poder sobreviver, viver, porque ele se alimentava da palavra, ele não podia celebrar a Eucaristia. E aí que entra a beleza da igreja, como a própria história da igreja da Coreia. Os coreanos receberam os jesuítas, receberam o batismo, depois veio a perseguição, os padres foram expulsos, mas aqueles leigos, eles foram transmitindo a palavra, a sabedoria, foram batizando durante 200 anos até o retorno da Eucaristia. Mas eles souberam manter a fidelidade desse Deus. E é o Espírito Santo que realiza isso. Nós, no Brasil, nós temos a possibilidade de viver profundamente a nossa fé, mesmo nas últimas décadas com certas perseguições, com mudanças de mentalidades, mudança de comportamento do nosso povo, inclusive a nível de religiosidade, mas nós temos. Mas quantos povos não podem viver? Mas aqueles que dão o testemunho, eles ultrapassam. Viver numa nova comunidade, servir um carisma, viver a espiritualidade, dando testemunho com alegria. Essa alegria que vem do fundo do coração, essa alegria que Deus nos dá a vocação, vivê-la aonde porventura Ele te manda, mas sempre com alegria, não negando, pois o próprio texto nos fala, pois quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com o que vos defendereis ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo nos ensinará o que deveis dizer. O testemunho, viver com autenticidade. Esses dias em Gênova, eu vivi uma experiência muito bonita, com duas irmãzinhas bem idosas, que vivem na casa onde começou a congregação em 1725. E elas que cuidam daquela casa. É um pensionato. E várias obras de caridade, onde atendem também as mulheres em situação de prostituição, que foi o carisma original de Santa Virgínia. E há poucos meses, a mais idosa, ela, depois das 10 horas da noite, ela sai nas ruas ali, procurando as ovelhinhas perdidas, né, e de repente chega numa esquina, e ela me levou naquela esquina, de dia. Me levou naquela esquina de dia, né, porque senão de repente o pessoal já começa, né? E ela foi mostrar e explicar, porque ela tinha o testemunho do senhor que tem o bar e que tinha prevenido ela. E ela estava ali abordando a menina latino-americana, e de repente aparece um sujeito, e a menina começa a dizer para a irmã, vai embora, a senhora pode morrer, eu também posso morrer, vai embora. E o sujeito de lá fazia sinal para a irmã ir embora, e ela falou assim, mas vocês estão querendo que eu vá embora por quê? Por causa desse sujeito, que era ele que comandava todo aquele quarteirão. Não teve dúvida. Ela chegou lá como uma boa italiana, chegou, seu papapá, fuja daqui só, eu não tenho medo de morrer, eu estou aqui para dar a minha vida, e você não vai levar essa menina vai para minha casa, agora, fora, via! O sujeito saiu que nem um cachorrinho. Quantos anos tem essa irmã? 81 anos. Mas a alegria, não é à toa que durante vários dias que eu passei com ela, saía pelas ruas, pela rua inteira, por onde ia passando, o pessoal ia gritando, Sor Fortuna, buongiorno, e ela sempre com alegria, passando, né? E o pessoal tudo dando para alegria do Espírito, servir com alegria, não ter medo dos riscos. Segundo aquela menina, depois ela conseguiu enviá-la para um outro lugar mais seguro. Aquela irmã, ela vive com autenticidade, o testemunho. Por que aquela casa
aquela casa vive porque Santa Virgínia era uma mulher, casou, jovenzinha, teve 2 filhas, ficou viúva com 20 anos. E o pai, que era dono de quase toda aquela região, daquele ducado na época, já tinha um outro matrimônio com um sujeito mais rico ainda. E ela disse, não vou casar, porque eu quero ser de Deus. E o bonito é que a sogra apoiou. A congregação começou com ela e a sogra. E aí foi indo, desenvolvendo. A beleza. Às vezes a gente fala assim, mas o que eu faço com a minha sogra? A sogra deu testemunho também. Porque ela, a sogra, foi aquela que deu todo o apoio para que ela pudesse viver o seu carisma. Tenha sido um pouco rebelde ao pai, mas ela tinha uma vocação, o testemunho. E creio que a beleza de cada um de nós, quando a gente escuta a história dos fundadores, cada um tem a história dos seus fundadores. O próprio Dilber aí, ainda é jovem, tudo, mas também tem tantos problemas pessoais. Mas é firme, alegre, sempre levando, e tantos outros, Monsenhor Jonas, a Doris, e tantos, alegria. Por isso que nós vamos ter também nesses dias, a Maria Francisca, mais conhecida como Chica, Gislaine, também para que possam nos edificar, dando o seu testemunho. O testemunho. A igreja precisa de testemunho. A igreja não precisa de padre, cardeal, bispo, religiosos consagrados com cara de gente chupando limão. A igreja precisa de homens e mulheres que sejam cheios do Espírito Santo e não tenham medo de arriscar a sua vida, como a irmã Fortuna, naquele dia, segundo a irmã, segundo a moça ali que estava sendo abordada, o senhor que eu conversei com ele ali, a irmã estava em risco de morte, mas ela estava ali para dar a sua vida. Ou seja, o sujeito, quando a irmã realmente começou a gritar e falar um monte de coisa para o sujeito correu e saiu daquela região. E não voltou mais para aquela região. Porque o importante é, quando você é cheia do Espírito Santo, você fala com autoridade, e o Espírito Santo de Deus, ele com uma couraça, ele te dá toda esta garantia, a beleza da evangelização. Por isso, queridos irmãos, vamos aproveitar esses 2 dias. Obrigado por vocês estarem aqui. Aproveite, mas deixe que o Espírito Santo realize maravilha na sua história, mas com o testemunho, a autenticidade, porque Deus, ele realmente, o Senhor se lembra sempre da sua aliança. Amém.